E aí, galera, voltamos de novo para falar um pouquinho sobre processo. Eu me lembro que quando eu estava para namorar uma pessoa muito especial, tá aqui do meu lado, a gente estava no processo de paquera e tal, e aí uma amiga minha chegou para mim e falou assim, deixou uma frase que eu não esqueci até hoje. Muitos que tentaram não conseguiram, mas certamente todos que conseguiram foi porque tentaram. Eu entendi, foi a primeira vez que eu consegui entender sobre o processo. O processo na nossa vida é algo que vai nos lapidando para algo maior ou não. Depende de como nós nos comportamos diante do processo. Eu queria ler algo muito interessante com você. A nossa vida ela tem um manual para a gente viver bem. E eu vou recorrer a esse manual, onde tem uma pessoa muito especial que uma vez não questionou o processo, mas ele demonstrou o quanto muitas vezes o processo é difícil passar por ele, tá certo? Se você for ler, quiser acompanhar comigo, a Bíblia em Mateus, no capítulo de número 26, aí o versículo 39, Jesus vai falar assim, vai mostrar a respeito de Jesus assim, e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus aqui já estava passando pelo processo que ele veio passar e ele já estava próximo de ser crucificado aqui. E o processo de Jesus era tão difícil para ele alcançar o objetivo, e isso deve ser algo que deve estar na nossa mente. Todo processo ele tem um objetivo. Uns vão alcançar, outros não. E aí o que acontece? Vocês estão ouvindo esse barulhinho aí? É a minha cachorrinha, doutora Milu Milu. Ela que está arranhando na madeira ali. E aí o que acontece? Durante esse tempo que Jesus passou, ele estava chegando na parte mais difícil do processo dele, para ele alcançar o objetivo. Qual era o objetivo? Morrer na cruz? Não. Alcançar a nossa redenção. E esse processo foi muito difícil para ele. Mais à frente aqui um pouquinho, quando se a gente pegar e dar continuidade na leitura, vai ver que até gotas de sangue ele suou, tamanho sofrimento era para que ele passasse por esse processo. Ele podia ter desistido? Sim, podia ter desistido. E aí, tanto eu quanto você, a gente não teria alcançado a oportunidade de redenção. Certo? Patrick, por que você está falando isso? Porque muitas das vezes nós estamos na situação, a gente está no olho do furacão, vamos dizer assim, e é muito difícil passar por isso. É muito difícil receber esse processo de tratamento, de ser lapidado, de ser forjado, de ser desenvolvido. E algumas vezes nós desistimos no caminho. Seja isso na nossa família, seja isso no nosso casamento, seja isso no nosso local de trabalho. Em qualquer área da nossa vida, a gente vai passar por processos. E esses processos, eles vão determinar onde nós vamos chegar. De acordo com o que nós passarmos pelo processo, eles vão determinar se vamos alcançar o nosso objetivo ou se não vamos alcançar o nosso objetivo. Muitas vezes, o nosso casamento está passando por um processo de conhecimento, de formação, e aí em alguns momentos a gente pensa em desistir. E se a gente desiste, a gente não alcança o melhor do processo. Muitas vezes no trabalho a gente está sendo testado, a gente está passando por um processo para alcançar uma promoção, para alcançar um cargo melhor. Mas se a gente não passar pelo processo, não respeitar, não suportar bem o processo, a gente vai se frustrar. Por quê? Porque nós desistimos pelo meio do caminho.
porque nós não vivemos o processo na íntegra, como ele precisa ser vivido. Eu me lembro que ontem eu postei até nas redes sociais, aqui no Instagram mesmo, sobre a gente não desistir do processo. Todos que alcançaram algum objetivo foi porque respeitaram, porque passaram pelo processo. Seja comigo, seja com você, que nós, que a gente possa respeitar o processo. O processo é algo que vai desenvolver a gente. Todo produto, todo o metal precioso, por exemplo, o ouro, ele tem um processo. Ele tem um processo para ser refinado. Ele tem um processo para ser purificado. Esse processo é o fogo. É o processo do ouro. Para que seja tirada toda a impureza dele e cada vez mais ele seja considerado precioso. Então, respeite o processo. Por mais difícil, por mais doloroso que seja o processo que você está vivendo, não abandone o processo. Não desista do processo. Porque é esse processo vivido, bem usufruído, bem aproveitado, é o processo que vai levar você a um nível que você está buscando. Seja ele em qual área da sua vida for, seja ele nos negócios, seja ele na família, seja ele na profissional, aonde você estiver passando por um processo, respeite esse processo e viva bem ele. Mas viva bem ele não só vivendo, mas crendo, acreditando. Então, como eu havia falado antes, respeite o processo. Olha como é interessante o que diz em Tiago 1:12. Feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, não desistindo, certo? Porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, suporte a aprovação, passe pelo processo e você vai alcançar aquilo que você tem almejado, a bênção de Deus. Você vai alcançar o benefício de ter dado continuidade no processo. Quando nós não damos continuidade no processo, a nossa vida vira como um ciclo. É muito legal esse passar pelo processo. Os meninos me pediram aqui para mim fazer para eles um origami. E aí um escolheu o dinossauro e o outro escolheu um cachorro. Em ambos os processos de construção do dinossauro, eu encontrei muita dificuldade. O dinossauro, eu concluí ele em 2 dias. Teve uma hora que eu virei para o meu filho mais velho, que ele que escolheu o dinossauro, e virei para ele e falei assim, para por hoje que o papai está com a cabeça muito quente. Eu não estou conseguindo entender qual é a parte que dobra para formar esse detalhe do dinossauro aqui. Depois o papai continua. E aí, quando foi no dia seguinte, eu peguei o dinossauro, fui lá, sentei e fui continuar o processo. Sabe por quê? Porque eu queria terminar, eu queria ver a alegria do meu filho com aquele origami de dinossauro na mão dele. E aí eu fui conseguir. Isso também, eu estava com isso ensinando para ele. Filho, não desista do processo. Fui pegar o cachorrinho do mais novo para fazer, o origami de cachorro. Achei que seria mais fácil, porque eu já tinha experiência de ter feito dinossauro. Igualzinho. Só que esse eu terminei em um dia só. Eu falei, não, agora eu vou terminar. Eu só saio daqui dessa cadeira quando eu terminar esse cachorro. E fui fazer o cachorro de origami. Quebrei a cabeça, não saiu dos mais maravilhosos, mas até uma postagem que a gente fez aqui, vocês viram, eu concluí o origami de cachorro. Respeite o processo, passe por ele, não desista, não desista. Todas as pessoas de sucesso, todas elas
que você conhece, sejam artistas famosos, sejam músicos famosos, sejam os maiores campeões em quais áreas forem, eles só chegaram lá porque eles não desistiram, eles não pararam pelo meio do caminho. E se você parar, se eu parar, se nós pararmos, nós não alcançaremos o nosso objetivo, nós não seremos coroados campeões. Então não desista, permaneça firme, caminhando em frente, firme, e você vai alcançar o seu objetivo. Eu tenho absoluta certeza do que estou falando. Por quê? Por que eu sei? Porque se eu tivesse desistido da paquera da minha esposa, eu não teria feito esse ano 17 anos de casado, com 2 filhos lindos, aos quais eu amo, uma família abençoada que eu tenho. Mas sabe por que eu tenho tudo isso? Porque eu não desisti do processo, eu não desisti de tentar conquistá-la, eu não desisti pelo meio do caminho. Tivemos já dificuldades no casamento? Claro, quem não tem? Mas eu e ela, nós não desistimos, nós permanecemos firmes. E eu queria não só convidar você, mas desafiar você também a não desistir do processo. Esse processo é o que vai determinar e vai possivelmente transformar a sua vida. Viva o processo, desfrute, por mais difícil que ele seja, e você vai alcançar no final o resultado, eu tenho certeza, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês de forma abundante, uma semana maravilhosa, um dia maravilhoso, e não deixe de curtir, de comentar. Se você quer acrescentar alguma coisa, pode comentar também. Se você quer falar alguma coisa, contar um pouquinho da sua experiência, pode falar também. Você é muito bem-vindo. Um beijo, fiquem com Deus.